Seja bem-vindo ao Página 2. O Ministro da Educação espera que os alunos possam ser vacinados contra a Covid-19 até setembro. Mais de uma dezena de países em todo o mundo já estão a vacinar crianças e jovens. Em Portugal, a região autónoma da Madeira decidiu avançar antes mesmo do parecer da Direção-Geral de Saúde. A questão divide especialistas. Para além de saber se é segura e eficaz, importa definir se a vacinação é prioritária e até mesmo ética. Francisco Abcacis, intensivista pediátrico, membro da direção do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, é convidado do Página 2. Francisco Abcacis, muito obrigada pela disponibilidade, bem-vindo à RTP. Começaria pelas manifestações desta doença em crianças e jovens e também por lhe perguntar o que é que sabemos sobre o potencial de transmissibilidade neste grupo etário. Em primeiro lugar, então, muito obrigado pelo convite Portanto, começando por falar da pergunta que me coloca, sabemos, portanto, no início era um bocadinho desconhecida esta doença, agora já não é, portanto já temos bastantes dados, já tem mais de um ano, e sabemos que as manifestações nas crianças são habitualmente muito ligeiras ou assintomáticas e que a doença Covid-19 no grupo etário de crianças saudáveis é raríssimo dar problemas mais graves ou mesmo a morte. No nosso país não houve nenhum caso de morte por Covid-19 em crianças, portanto, neste ano e meio, em crianças saudáveis, portanto há grupos de risco, crianças com outro tipo de doenças que podem de facto ter um risco acrescido, mas em crianças saudáveis não. E em relação à transmissibilidade, o que se sabe também, sustentado em diversos estudos de vários países, é que as crianças não só têm doença mais ligeira, como transmitem menos. Portanto, é mais provável, por exemplo, falou-se muito na questão das escolas, é mais provável um professor apanhar Covid com um adulto do que com um aluno. Tal como é mais provável uma criança apanhar Covid a partir de um adulto do que de um colega. Claro que transmitem o vírus, como de qualquer pessoa que tenha um vírus respiratório pode transmiti-lo. Quanto mais sintomática for, mais vai transmitir. Penso que é fácil de compreender que se uma pessoa está com tosse, a espirrar, com ranho, vai transmitir mais esse vírus do que alguém que não tem nenhum sintoma. E esse é provavelmente um dos motivos porque as crianças transmitem menos a infecção do que os adultos. Um dos efeitos preocupantes tem a ver com a chamada síndrome inflamatória multissistémica. O que é isto exatamente e como é que se manifesta? Pronto, esta é uma doença nova, que está associada à Covid-19 e que se manifesta sobretudo em crianças, em todos os grupos etários, mas o que nós temos tido mais casos é sobretudo em adolescentes e crianças ali a partir dos 8, 9 anos. Não aparece na altura da infecção aguda, portanto a criança tem infecção aguda que pode ter sintomas ou não, e cerca de 3, 4 semanas depois há uma reação do próprio corpo contra a infecção e os anticorpos acabam por começar a reagir contra órgãos do próprio corpo da criança. É como se fosse uma doença autoimune. E esta doença, sim, tem alguma preocupação na idade pediátrica. Felizmente, no nosso país também não tivemos nenhuma criança que tenha morrido com esta doença, mas já temos algumas dezenas de casos que precisaram, por exemplo, de internamento em cuidados intensivos. Portanto, é uma doença que estamos atentos, que nos preocupa, mas que é importante percebermos que esta doença não é provocada diretamente pelo vírus, é provocada pela resposta imunitária do nosso corpo ao próprio vírus. E por isso também não sabemos exatamente, por exemplo, que efeito terão as vacinas nesta doença, ainda não se sabe, né? Se poderá reduzi-la. E os casos conhecidos até o momento tiveram um tratamento favorável, tiveram uma boa recuperação? Sim, felizmente é uma doença que pode ser grave quando se apresenta. Nós, por exemplo, na unidade onde eu trabalho de cuidados intensivos pediátricos já tivemos cerca de 20 casos e, portanto, precisaram de suporte de cuidados intensivos, portanto, tiveram doença com alguma gravidade, mas sobreviveram todos e a evolução tem sido bastante favorável. Portanto, em poucos dias recuperam do quadro agudo e mesmo os que tiveram casos mais graves, no seguimento a médio e longo prazo, recuperaram até ver totalmente dos problemas que tinham tido. Doutor, se o vírus produz doença diferente em adultos e crianças, é crível também que a vacina tenha um impacto diferente? Essa é uma possibilidade. Apareceram alguns efeitos secundários, alguns sinais de alerta de segurança para a vacina em crianças e adultos jovens que não tinham aparecido quando se vacinou, nem nos estudos,
nem quando se vacinou a população mais idosa. E, de facto, isto é um vírus novo, com algumas características novas que nós estamos sempre a aprender, e começaram a aparecer alguns casos. Os mais preocupantes, que se tem falado mais, é de miocardite ou pericardite, portanto, que é uma inflamação no coração alguns dias ou semanas depois da vacina, e essa complicação não tinha surgido nos grupos etários mais velhos, surgiu em adolescentes e adultos jovens. Há um sinal de alerta, está a ser investigada a relação entre a vacina e estes casos, e não há uma resposta definitiva, mas já há um sinal de alerta das autoridades competentes sobre este assunto, e claro que é uma das coisas que nos preocupa. E os casos identificados são estatisticamente relevantes? Não são num número muito grande de casos. Aqui, o que é importante neste tipo de decisões, é isso é que é muito difícil, temos que pesar sempre o risco-benefício. E se o risco-benefício, por exemplo, uma pessoa de 60, 70 anos, 80 anos, vai pender muito mais para o benefício, porque se tiver Covid vai ter uma doença, pode ter doença grave e morrer. Quando estamos a falar de vacinar uma pessoa cujo risco de ter doença grave ou morrer é praticamente nulo, qualquer risco da vacina toma uma importância muito maior, não é? Por isso, é um bocadinho neste equilíbrio entre o benefício. A vacina foi desenvolvida, e é isso que está demonstrado, para evitar doença grave e morte. Nas crianças não há nem doença grave nem morte. Portanto, logo aí, o próprio princípio da vacina tem que ser diferente quando aplicada às crianças. Ela foi desenvolvida para evitar doença grave e morte, e evita. E é por isso que nós estamos a ter 4.000 casos por dia e menos de uma dezena de mortes por dia. Eu recordo, se nós voltarmos atrás a outubro, novembro, quando tínhamos este número de casos, morriam 90 pessoas, 100 pessoas todos os dias em Portugal. E o motivo para estarem a morrer menos é seguramente por causa das vacinas e dos grupos mais vulneráveis estarem já vacinados. Sendo que as reservas da Organização Mundial de Saúde quanto à vacinação das crianças e jovens têm mais a ver com a escassez de vacinas do que propriamente com efeitos secundários da vacinação. Sim, a Organização Mundial de Saúde preocupa-se bem, e devíamos todos preocupar, com a saúde no nível global, não é? Portanto, se faz sentido vacinar milhões de crianças, por exemplo, nos Estados Unidos, que teriam muito pouco risco com a doença, e haver países que não têm dinheiro e não têm acesso à vacina e estarem a morrer milhares, milhões de pessoas nestes países com a doença. Portanto, isso tem a ver com os objetivos da OMS, e que é procurar uma justiça global e equidade nos cuidados. Esse é um tema, mas não é um tema médico, digamos assim, é mais um tema cultural e de sociedade, e portanto a OMS faz o seu papel, e bem, que é defender que haja alguma equidade na distribuição de uma arma tão poderosa para combater este vírus como a vacina. Do lado dos pediatras, tentamos defender outra coisa que nós defendemos, é as próprias crianças. Portanto, interessa-nos mais ter a certeza, antes de recomendar uma vacinação universal e generalizada em grupos pediátricos, ter a certeza absoluta que eles vão beneficiar dessa vacina. E essa certeza não existe ao dia de hoje. As garantias que têm sido dadas, nomeadamente pela Pfizer, que já testou e já está a vacinar entre os 12 e os 18, mas está agora a testar também a faixa etária dos 5 aos 11 anos, para um clínico, para um pediatra, não é suficiente. Não é suficiente por vários motivos. Os efeitos secundários da vacina, quando foi testada dos 12 aos 15 anos, não são propriamente desprezíveis. Portanto, cerca de 3 em cada 4 crianças que é vacinada refere fadiga e cefaleias, metade referiram mialgias, 1 em cada 4 tiveram febre. Ou seja, nós estamos a vaciná-las para proteger de uma doença que se calhar nem iam ter sintomas, com uma vacina que vai dar mais sintomas do que a própria doença. Isto não faz muito sentido no interesse da criança. E eu vejo muito discutir-se, mas é importante o papel na sociedade, proteger os adultos, mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa: isto está legislado. O artigo 3 da Convenção dos Direitos da Criança é muito claro que em qualquer decisão de qualquer órgão que tenha administrativo, tribunal, qualquer decisão tem que ter sempre em conta o interesse superior da criança. Portanto, não é possível, sequer legalmente, recomendar a vacinação em crianças, se isso não for no interesse superior das crianças. Portanto, quando o Ministro da Educação diz, e fê-lo esta semana, que gostaria que todos os alunos estivessem vacinados antes do início das aulas, à luz do que hoje sabemos, esta é uma posição arriscada, do seu ponto de vista?
Na minha opinião, sim. A decisão final é uma decisão política. Os órgãos de aconselhamento técnicos são constituídos por especialistas de várias áreas, eu integro alguns desses órgãos, e que devem dar o seu parecer técnico. E neste momento, a maioria, também não é unânime dentro da comunidade científica, mas a maioria dos pediatras e de outros profissionais de saúde na área da pediatria é que deve ser aconselhada a prudência e que não devemos recomendar já uma vacinação universal. Essa é a minha posição, que eu tenho defendido. A decisão vai ser política, mas era importante que quando essa decisão for tomada, se for tomada, eu acho que por uma questão de transparência deveria ser assumido que a decisão é política se for contra o parecer dos técnicos. E as pessoas têm o direito de saber isso. Porque... Essas reservas que o Sr. Doutor aqui evidenciou são transversais a crianças e jovens ou, por exemplo, recomendaria, há especialistas que têm esta posição, recomendaria a vacinação a partir do 10º ano? É assim, a vacinação a partir dos 16 está aprovada há mais tempo, porque o estudo inicial da Pfizer incluiu logo, portanto, crianças até aos 18 anos, portanto, o grupo etário da pediatria vai até aos 18 anos, mas no estudo inicial foram logo incluídos adolescentes com 16 ou mais anos. E, portanto, essa recomendação já existe. A minha posição mais forte e as minhas reservas maiores são, sobretudo, no grupo etário em que as crianças não têm propriamente poder de escolha. Quem vai escolher por elas são os pais. Porque um adolescente de 16 ou 17 anos já tem autodeterminação na maioria dos países, alguns pode votar. É um bocadinho diferente nós decidirmos o que fazemos com a nossa saúde ou numa criança não tem. Portanto, é preciso que alguém defenda as crianças, esteja do lado delas e as proteja. Acho que esse é o papel dos pediatras, mas devia ser o papel de toda a sociedade. E eu vejo com alguma preocupação uma sociedade muito pouco preocupada em proteger as crianças e em não se importar de vacinar crianças antes de termos a certeza se essa vacina é segura e eficaz nas crianças para proteger os adultos. Não consigo mesmo compreender uma sociedade que o faz. Portanto, na minha opinião, neste momento, atenção, neste momento, acho arriscado e imprudente recomendar uma vacinação universal entre os 12 e os 15 anos, como já vai acontecer, por exemplo, na Madeira. Se a doença mudar, nós temos que mudar com a doença. Há vários estudos em curso, pode haver variantes que atinjam particularmente as crianças. Esperemos que não. Tivemos a sorte... O facto de não vacinarmos as crianças, também estamos a possibilitar que as variantes circulem por um número muito significativo de infectados e que se dê as tais mutações, ou seja, podemos estar a alimentar o problema se deixarmos de fora este grupo. Isso é uma hipótese teórica que não está demonstrada. Às vezes ouço pessoas a defenderem isso, não está minimamente demonstrado que vacinar as crianças vai diminuir a circulação de variantes. Infelizmente a vacina não se conseguiu que fosse eficaz para evitar a disseminação da doença. Portanto, há pessoas vacinadas a ser infectadas, a transmitir a doença. O que a vacina faz é evitar a morte e a doença grave, mas não evita que pessoas vacinadas tenham a doença também e a transmitam. Reduz, mas não evita. Por exemplo, no Reino Unido há um estudo que demonstrou que uma das pessoas que já estão vacinadas, que se infectaram, transmitem metade do que as pessoas que não estavam vacinadas. Isso é ótimo. Portanto, se transmitirmos menos, vamos ter menos infecções ao mesmo tempo. Mas eu até posso contra-argumentar a dizer que talvez o ideal fosse mesmo as crianças irem tendo o vírus de forma natural, porque também já sabemos que a imunidade natural, há fortes indicativos que a imunidade provocada pela infecção natural é até superior à imunidade das vacinas. Portanto, evita mais que voltem a ter doença no futuro e, portanto, até se calhar o ideal seria as crianças irem se infectando naturalmente com este vírus, como são todos os anos com todos os vírus, e que isso lhes vai conferir uma melhor imunidade no futuro. Portanto, podemos argumentar dos dois lados. Neste momento, não há evidência que vacinar as crianças vá permitir a tal imunidade de grupo, que eu acho que será muito difícil haver imunidade de grupo. Sinceramente, acho que nunca irá acontecer. Portanto, o vírus vai circular. Portanto, vamos proteger os grupos de risco, vamos salvar vidas, vamos evitar que os hospitais fiquem entupidos de doentes e que não possamos prestar cuidados aos que de facto precisam, e isso faz-se protegendo os grupos de risco, não vacinando as crianças. Doutor, só para terminarmos, de que dados é que precisa para uma formulação definitiva? Ou seja, a Pfizer, e falo na Pfizer porque de facto tem estudos mais avançados noutros grupos etários, já tem entre os 12 e os 15 os testes completos, está a testar noutras faixas etárias.
Do seu ponto de vista, o que é preciso, o que é que falta para se poder tomar uma decisão consciente e fundamentada sobre esta matéria? Eu, neste momento, para tomar uma decisão neste momento, eu acho que não falta nada. A decisão neste momento é aguardar. Essa decisão pode e deve ser mudada se surgirem dados que nos façam mudá-la. Eu lembro que o estudo da Pfizer, entre os 12 e os 15 anos, eram 1000 crianças, 1100 no grupo da vacina e 1100 no grupo do placebo. Tendo em conta os efeitos secundários que houve num grupo e noutro, se nós olhássemos, por exemplo, em vez de vacina placebo fossem 2 fármacos, íamos dizer que o fármaco do placebo era muito melhor do que o da vacina, porque os da vacina tiveram imensos efeitos secundários. São 1000. Se houver um efeito secundário raro que apareça em 1 para 10.000 e 1 para 100.000, nós não vamos ver nestes estudos, só vamos ver quando vacinarmos a população. E por isso é que eu digo que a palavra mais importante é prudência. Temos já sinais de alerta noutros países, podemos esperar, porque há países que não esperaram e já estão a vacinar, tivemos essa sorte, aguardemos, e se calhar daqui a uns meses podemos rever essa posição. Neste momento, com os dados que temos, a decisão não é preciso mais para tomar. Com os dados que temos atualmente, é não recomendar uma vacinação universal. Dr. Francisco Abcacis, muito obrigada por ter partilhado estas reflexões connosco. Obrigada. Muito obrigado. E a decisão cabe algures entre